Olá, galera da primeira série. A gente vai falar parte hoje sobre urbanização. As principais características, ou a principal característica de urbanização é quando os espaços naturais, que são pouco afetados pelo homem, eles sofrem modificações. Eles são alterados onde passam a se urbanizar. Urbanização é diferente de crescimento urbano. A urbanização ela tem que conter uma infraestrutura básica onde tem que ter ruas pavimentadas, energia elétrica, saneamento básico, colégios, hospitais, uma infraestrutura praticamente completa, que é diferente de crescimento urbano, que como acontece geralmente nas periferias ou através do processo de favelização, que é no caso das comunidades carentes, nas favelas, onde você tem aquela comunidade, mas falta saneamento básico, urbanização, às vezes falta água, até mesmo energia elétrica. Então isso tem essa diferença entre urbanização e crescimento urbano. Então desde que o homem era nômade, e principalmente com o desenvolvimento de novas técnicas, principalmente a agricultura, o, o, o homem já passava a deixar de ser nômade. Ele passava a cultivar próximo aos rios e passava já é, fixar em determinadas regiões, como por exemplo na Mesopotâmia, a região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, o Vale do Nilo e outras localidades como Grécia e Roma. Por exemplo, até mesmo antes de Cristo, a cidade de Atenas já tinha em torno de mais de 250 mil habitantes. Então, esse processo já vem centralizando e utilizando desde muito tempo. Até mesmo quando a gente na Idade Média, se a gente for analisar o sistema feudal, a gente vai ver que se for observar, mesmo a população dividida através de seus feudos, tinha uma organização centralizada onde poderiam ser definidos como cidade. Hoje em dia é difícil a gente definir exatamente uma cidade, mas tem que ter alguns aspectos, como número de habitantes, comércio variado, localização, escola, serviço médico, bancário, infraestrutura. Então, tudo isso vai entrar para a gente poder tentar definir uma cidade. Como cidades do interior que tem uma cidadezinha, às vezes nem ruas pavimentadas tem, mas são consideradas cidades. E esse desenvolvimento de cidade, com os países desenvolvidos na primeira revolução industrial, tiveram um processo de urbanização lento, porém foi muito bem organizado. E os países que se viram envolvidos a partir da terceira revolução industrial tiveram um processo de urbanização rápido, porém em alguns lugares foi muito desorganizado, como acontece em vários países aí, principalmente em países subdesenvolvidos, onde você tem o aumento do êxodo rural, você tem o agravamento do processo de favelização, saneamento básico, violência. Em outros países ainda subdesenvolvidos, ele é muito tardio e lento. Se a gente for puxar e fazer uma pesquisa, ver vários países aí do continente africano, sudeste asiático, vão perceber isso daí. Em algumas áreas também do Brasil a gente pode citar como isso aí, relativamente os países que já existem para poder fazer esse crescimento acelerado e rápido, acabam criando dívidas com o FMI, Banco Mundial, com o BIRD. E a organização dos meios urbanos ela é dividida em duas formas, classificada de duas formas. Clássica, onde você tem uma vila que passa informações para a cidade local vai para o centro regional, até chegar à metrópole. E a flexível é aquela que praticamente todos esses centros, cidade local, metrópole, centro regional, todos eles estão interligados em conjunto um com o outro. Ou seja, praticamente não existe mais essa diferenciação de um local para o outro. E o processo de urbanização está associado ao número de pessoas que vão para esses centros, ou ainda pode ser chamado de inchaço urbano.
que geralmente acontece ao decorrer do dia, ou o crescimento dela pode ser de duas cidades crescerem unilateralmente, como acontece, por exemplo, vou citar um exemplo aqui de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, ou Duque de Caxias e São João de Meriti, que essas cidades vão crescendo lateralmente e passam a se juntar. Esse ajuntamento dessas duas cidades é chamado de conurbação. Ou quando está em grande expressão, juntando duas metrópoles e esse crescimento acaba juntando essas duas, interligadas por vir diretamente, como acontece entre Rio e São Paulo, esse processo é chamado, essas duas cidades que são metrópoles são chamadas de megalópolis, porque acabou juntando duas metrópoles em uma só. E muitas das vezes também quando você não contém algumas cidades que acontece que não tem como ter o processo desse crescimento horizontal, passa a ter esse crescimento de vertical, que é chamado de verticalização, ao invés da conurbação. Dentre as principais megalópolis do mundo aí, a gente tem a que os outros chamam de Tokaido, que reúne três metrópoles japonesas, que é a maior do mundo, com cerca de 80 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos possuem três, tem na Itália, tem na França. Então essas megalópolis são centros aglomerados onde reúne várias pessoas. A desmetropolização é quando algumas cidades perdem a importância como era anteriormente. Como as cidades que às vezes têm muitas indústrias, essas indústrias acabam indo para outra localidade e isso acaba fazendo com que essa perca um pouco disso daí. Periferização é o número de periferias ao redor dos centros metropolitanos. Um exemplo, por exemplo, um local que era totalmente urbano, que era Campo Grande, que era totalmente rural. Hoje, praticamente, a urbanização aumentou e muito. Então, o aumento da sua periferia ao redor do centro de Campo Grande cresceu e muito. Como, por exemplo, Rio da Prata, Estado do Caxamor, entre outros locais aí, onde as periferias só vêm aumentando. Verticalização foi o que eu falei para vocês anteriormente. E cidade global é aquela que possui uma forte influência sobre as outras cidades em escala mundial, seja com escritórios, com bancos, bolsa de valores, como por exemplo São Paulo. Galera, um abraço, fiquem com Deus.